Jeffrey Dahmer foi um dos assassinos em série mais notórios que já existiu. Seus crimes foram, sem sombra de dúvidas, horríveis e ganhou mais notoriedade ainda depois que lançou uma série no Netflix com alguns episódios contando a sua história. Mas no vídeo de hoje nós não vamos falar apenas do Jeffrey Dahmer, mas sim de alguns serial killers que tinha quase o mesmo modus operandi que ele. Mas antes de começar o caso de hoje, prazer, meu nome é Mayara Failassi. Sejam bem-vindos ao canal Estante de Crimes, onde falamos sobre casos criminais reais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, já se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E estamos no mês de outubro, estamos no mês de Halloween, então essa maquiagem é uma tentativa bizarra de ser uma maquiagem a caráter de uma boneca, ou seja lá o que for. Mas enfim, eu espero que vocês entendam e espero que vocês gostem do vídeo e dos casos de hoje. Vamos começar falando sobre a história que a galera mais tá falando por aí, que era o Jeffrey Leonard Dahmer. Ele foi um assassino em série que ele cometeu seus crimes na década de 80 até o início da década de 90. Ele cometia os seus crimes em Malwake, que era a cidade onde ele nasceu e cresceu nos Estados Unidos. Jeffrey Dahmer, ele tinha atração física por garotos e a gente sabe que naquela época, para que ele pudesse demonstrar essa atração física, ainda mais o Jeffrey Dahmer, que veio de uma família religiosa, era muito difícil. O Jeffrey Dahmer, ele ia nas casas noturnas e ele atraía garotos jovens negros. Ele atraía para o seu apartamento. Lá ele oferecia uma bebida que tinha uma droga. Esses garotos, eles acabavam caindo no sono e ali ele cometia os seus crimes. Jeffrey Dahmer, ele depois que matava esses garotos, ele praticava o ato sexual, praticava a necrofilia e também o canibalismo, aonde ele abria o corpo das suas vítimas, pegava os órgãos, ele tinha relação com os órgãos das suas vítimas, ele desmembrava os corpos e ele guardava as partes dos corpos dentro da sua geladeira para que ele pudesse consumir. De acordo com o próprio Jeffrey Dahmer, ele se sentia atraído, ele tinha ações quando ele comia as partes das suas vítimas, principalmente as partes íntimas, que era uma das partes também que ele gostava de comer. Ele foi pego pela polícia em 1990, quando uma de suas vítimas conseguiu escapar do seu apartamento, saiu correndo pela rua e conseguiu chamar a polícia. Quando a polícia chegou em seu apartamento, viu que tinha muitas evidências que mostravam que ele era um assassino cruel e perverso. Jeffrey Dahmer, ele foi preso, ele foi julgado e sentenciado, mas ele morreu em 1994, espancado por outro prisioneiro. O seu caso ganhou notoriedade por conta da série no Netflix, que conta com detalhes a sua história e aquilo que ele fazia. Mas o Jeffrey Dahmer, ele não era o único serial killer que gostava de cometer esse tipo de crime, como por exemplo necrofilia ou canibalismo. Tinha outros serial killers, existiu outros serial killers que também tinham essa prática e nós vamos falar um pouco sobre ele agora aqui nesse vídeo. Durante os anos 80 e 90, a Rússia vivia crimes muito violentos, onde pessoas eram encontradas mutiladas, abusadas sexualmente. Eram crimes assim muito horrendos. As principais vítimas eram mulheres ou crianças do sexo feminino, e por muitos anos esse criminoso que cometia esses crimes assombrou as autoridades da Rússia. O nome do criminoso que cometia esses crimes se chamava Andrei Chikatilo. Ele nasceu no dia 16 de outubro de 1936 na Ucrânia. Na época, o país ainda fazia parte da antiga União Soviética. O Andrei tinha família bem pobre e eles passavam por sérias dificuldades financeiras e crises familiares. Ele era um menino quieto e de poucos amigos. Na escola, ele sofria bullying pelo seu jeito afeminado. Apesar disso, gostava muito de estudar e de ler, tanto que ele era um leitor assíduo. E durante a puberdade, ele percebeu que sofria de uma condição sexual que lhe deixava permanentemente impotente. Conforme foi passando o tempo, ele foi desenvolvendo sua inteligência e quando ele se tornou adulto, ele começou a trabalhar em escolas e ele conseguia cargos muito bons porque ele realmente era muito inteligente. Ele dava aulas, ele lecionava, trabalhou como diretor de escolas. Ele tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar com o sexo oposto por conta do problema que ele tinha sobre a sua impotência sexual. Sem contar que ele era muito tímido e na época ele tinha um pescoço muito grande. Como ele trabalhava em escola,
escola, os alunos gostavam tipo de fazer o famoso bullying com ele. Os alunos sempre pregavam peças nele sobre a sua aparência, sobre o seu jeito de ser. Então ele era aquele professor meio desengonçado e ele se sentia bem chateado e bem bravo com a forma que os alunos falavam com ele ou tratavam ele nos corredores da escola. Chegou a tentar molestar vários estudantes da escola aonde ele trabalhava. Por isso, ele acabou sendo demitido pela coordenadoria e se mudou para uma cidade que se chamava Shakhtri, onde comprou uma casa de campo. Ele tinha 34 anos e ele começou ali sua extensa lista de crimes macabros. Ele se mudou para essa cidade, foi a partir dali que ele começou com as suas vítimas, com o seu modus operandi. O total de tempo que ele cometeu seus crimes foram de 9 anos. Ele atraía meninas, crianças e adolescentes para acompanhá-lo de bom grado em locais isolados. A partir daí, ele virava, como ele mesmo se intitulou, um lobo enlouquecido. Para mobilizar as vítimas, ele a golpeava na cabeça e depois passava a amarrá-la. Em seguida, com a vítima imóvel, ele arrancava a sua língua e logo após retirava os seus olhos, para evitar que ele fosse observado e para evitar também que as suas vítimas não pudessem fazer barulho ou pedir ajuda. Ele chegou a falar que ele tirava os olhos das suas vítimas porque ele não queria que as suas vítimas presenciassem a sua impotência sexual. Depois de cometer os abusos, ele costumava desmembrar suas vítimas com vida e perfurava dezenas de vezes com uma faca afiada. Especialistas entenderam que essas perfurações simulavam para ele penetrações libidinosas. O que importava para ele era a violência, pois era a violência que deixava o excitado. Às vezes ele arrancava o nariz, os ouvidos e a boca. Quanto maior o sofrimento, maior era o seu prazer. O assassino gostava de deixar a sua marca nas cenas do crime. A sua assinatura era desmembrar, com a sua boca, os órgãos sexuais das suas vítimas, ainda com vida. Na maioria das vezes, posteriormente ao crime, ele alimentava das partes genitais das suas vítimas. Em 1990, a polícia já procurava por um assassino cruel e perverso que arrancava as partes íntimas das suas vítimas com a boca e comia. A polícia já estava atrás de alguém e ele estava dentro do trem, o Andrei ele estava dentro do trem e um policial que estava paisando achou muito suspeito uma das suas atitudes olhando para uma mulher que estava dentro do trem. Esse policial deteu ele e ele foi preso como um suspeito. A polícia queria investigar melhor a vida dele porque ele estava tendo atitudes suspeitas. Também porque a polícia tinha bastante vítimas e tinha sangue e sêmen encontrado em suas vítimas. Ele estava ali com uma atitude meio bizarra, a polícia queria colocar ele sob vigilância e também fazer alguns exames, pegar o DNA dele para ver se o DNA dele batia com o DNA encontrado em algumas vítimas. Mas isso não aconteceu porque ele foi solto. Depois disso, ele passou a agir com mais tranquilidade, sem medo de ser pego. Por fim, sua prisão só foi possível graças à determinação de 2 investigadores que estavam disfarçados, envolvidos em sua primeira detenção. Eles lembraram de seu nome depois que viram ele saindo de um bosque próximo de uma estação de trem, com as mãos sangrando, e no dia seguinte um corpo foi encontrado ali. Com isso, ele foi preso em abril de 1992. Como ele já tinha um histórico da polícia e como ele era meio que um suspeito, a polícia ficou em cima dele. Então, do nada, o cara sai do meio do mato com as mãos cheias de sangue e no dia seguinte um corpo é encontrado ali do mesmo jeito que os outros corpos eram encontrados na cidade. Tipo, isso era muito estranho. Então, para aqueles detetives que estavam disfarçados, obviamente, ele tinha a ver com aquele crime. Ele acabou confessando os seus crimes e ele ficou preso por um tempo aguardando o seu julgamento. Seu julgamento durou mais de 4 meses e ele definiu-se como um aborto da natureza e uma besta louca, a qual só restava para ele a condenação de pena de morte, que seria até pouco para ele. Isso foi falado pelas suas próprias palavras. Os familiares das vítimas o ameaçavam de morte e, por decisão da corte, foi instalada uma jaula de metal no salão do júri. Com isso, o julgamento poderia seguir sem tantas perturbações. Ele foi preso e condenado à pena de morte russa e foi executado em 1994. Esse foi um dos casos de serial killers que matava suas vítimas
e praticava tanto a necrofilia como o canibalismo, como eu falei aqui pra vocês. Um caso horrendo, horrível, tanto quanto o caso do Jeffrey Dahmer. Mas esse não é o único caso, do Jeffrey Dahmer também não é o único caso. Ainda existem outros casos horríveis por aí e a gente vai falar mais um aqui no canal. Na cidade de Rochester, na década de 80 e 90, a prostituição era uma coisa que, tipo assim, tava em alta. Em 1988, um homem estranho começou a ficar parado ali no centro onde as garotas ficavam para se prostituir. Ele parava o seu carro, estacionava ali e ele tinha algumas atitudes muito estranhas. Aquele homem, na verdade, era um assassino em série e aquele ali era o seu lugar de caça. Entre março de 1988 e dezembro de 1989, 16 corpos de mulheres foram encontrados pela cidade abandonados em Matagal. Todos tinham o mesmo modus operandi, todas sofriam abuso sexual e tinham partes do seu corpo arrancados com a boca, principalmente as suas partes íntimas, que parecia que eram arrancadas com os dentes. Quem cometia esse crime era, na verdade, um homem que se chamava Arthur. Arthur Shawcross era o primeiro de 4 filhos de Arthur Roy e Elizabeth Bessie, mais conhecida como Betty. Sua família se mudou para Watertown, em Nova York, quando ele era jovem. Na escola, o Arthur passou os 2 primeiros anos com nota A e B, mas depois foi avaliado como tendo uma personalidade retardada, com um QI de 86, significando uma inteligência abaixo da média. Também tinha a reputação de ser um valentão, costumando agir com violência, e ele então acabou abandonando o ensino médio em 1960. Em 7 de maio de 1972, ele atraiu um garoto de 10 anos para um bosque. Ali ele molestou aquele garoto, matou aquele garoto e deixou o seu corpo ali abandonado. O corpo do garoto não foi encontrado até as autoridades receberem uma denúncia por telefone em 5 de setembro. Em 2 de setembro, pouco antes da descoberta do corpo do garoto, ele estuprou e matou também por sufocamento uma garota que se chamava Karen, de 8 anos. Seu corpo foi encontrado perto de uma ponte, onde testemunhas tinham visto Arthur com a garota. Como uma testemunha tinha visto ele cometido aquele crime, ele acabou sendo preso. Na época ele tinha 29 anos e ele foi a julgamento. E essa parte do julgamento é bem bizarra, porque assim, tinha 2 crimes que ele estava sendo julgado, tanto pelo garoto de 8 anos como pela garota de 10 anos. E basicamente ele não foi condenado pelo garoto de 8 anos, porque de acordo com o juiz não tinha provas o suficiente que ele tinha cometido aquele crime, apenas o crime da garota, porque tinha uma testemunha. Sendo assim, ele pegou 25 anos de prisão por conta desse crime. Na época ele também era casado e como ele foi preso, ele acabou também pedindo divórcio e se separando da sua esposa. Ele ficou um tempo preso. Em 1987, as autoridades disseram que ele já estava preparado para sair da prisão, que ele poderia viver em sociedade, que ele estava bem, mesmo o psiquiatra falando, de acordo com um laudo, uma análise, que ele era um psicopata, que ele tinha traços de psicopatia, que não era recomendável que ele fosse solto em sociedade novamente, mas ele acabou sendo solto em sociedade novamente, o que é complicado e bizarro, porque ele não estava pronto realmente para viver no meio das pessoas. Depois de conseguir a liberdade condicional, ele se mudou com uma namorada que ele arrumou, que se chamava Rosemary, para Delhi, onde foi hostilizado após os moradores da cidade descobrirem a sua identidade. No final de junho de 1987, uma autoridade da condicional o transferiu para Rochester, mas não notificou os policiais da cidade, onde o casal posteriormente passou a residir na 241 Alexander Street. Nesta época, ele se casou com a Rosemary, mas em seguida teria passado a procurar prostitutas e arranjado uma amante chamada Clara Newell. Em março de 1988, começou a assassinar novamente, principalmente profissionais do sexo que trabalhavam na área onde ele morava. Além da área da June Stott, o local onde fez a sua primeira vítima, a prostituta Dorothy Blackburn, em março de 1988. O corpo dela foi encontrado no rio Genesee e tinha sinais de violência que incluíam marcas de mordidas na região da virilha e estrangulamento. Estima-se que ele tenha matado ao menos 11 mulheres entre 1988 e 1990. Sua liberação e a descoberta posteriormente dos assassinatos das mulheres fez com que o sistema fosse duramente criticado pelo público e pela imprensa.
O psiquiatra Dr. Michael Stone, professor da Universidade da Colômbia, escreveu em seu livro The Anatomy of Evil que a soltura dele tinha sido um dos exemplos mais flagrantes da libertação injustificada de um prisioneiro. De acordo com as pesquisas na internet, ele gostava de matar as suas vítimas a facada. E quando ele foi pego pela polícia, no seu julgamento, ele disse que ele pegava a faca e ele gostava de abrir o corpo da mulher. Ele falou de forma muito, mas muito pior do que eu estou tentando ser educada e falar aqui pra vocês. Mas ele pegava a faca e ele queria abrir o seu corpo inteiro até chegar uma abertura só, até a sua parte íntima, até a parte de trás. Que ele gostava de fazer isso. Ele também gostava de retirar os seios das suas vítimas e as partes íntimas com a boca. E ele gostava de comer os seios e as partes íntimas das mulheres que ele cometia. Só para vocês entenderem um pouco mais como ele foi pego, basicamente, como ele estava sempre atrás de garotas de programa, uma das garotas de programa disse para a polícia que havia sido estrangulada, ter sido estrangulada por um de seus clientes. Várias prostitutas, várias garotas de programa estavam sendo encontradas mortas, então, tipo assim, todas elas estavam desesperadas. Então, o policial pediu para que essa garota de programa que sofreu esse ataque pudesse ser mais específica e tentar, falar e tentar atrair de novo essa pessoa que tinha feito aquilo com ela. Então a polícia começou a rodear melhor aquela área para tentar descobrir quem era, e foi aí então que eles conseguiram pegar esse assassino. O seu julgamento aconteceu em 1990 e ele foi julgado por 10 assassinatos, apesar dele ter cometido muito mais crimes do que apenas 10 assassinatos. Durante o julgamento, o seu advogado de defesa tentou alegar algum tipo de insanidade mental para que ele pudesse se safar ou ir para uma clínica psiquiátrica, mas isso não colou. Ele acabou sendo condenado pelos 10 assassinatos à prisão perpétua e ele morreu em 2008 na prisão de uma parada cardíaca. Para que o vídeo não fique muito longo, se vocês quiserem que eu traga mais serial killers aqui, que tinha mais ou menos a mesma vibe do Jeffrey Dahmer, deixa aqui pra mim nos comentários que eu posso trazer a parte 2 desse vídeo. Se vocês quiserem um vídeo muito mais explicado de algum desses casos, deixa aqui pra mim nos comentários. Também eu vou deixar aqui também na descrição ou no comentário fixado o vídeo onde eu falo sobre o caso do Jeffrey Dahmer, que foi um dos primeiros casos que eu falei aqui no nosso canal, um dos primeiros vídeos do canal. Vou deixar o link também aqui no comentário fixado para vocês acessarem e falarem pra mim o que vocês acham. Mas é isso, foi esse vídeo de hoje, o caso de hoje. Lembrando que eu só tô com essa maquiagem bizarra porque estamos em outubro e todos os vídeos têm mais uma temática, tipo, meio que Halloween. Mas basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês são novos por aqui já sabem, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tchau!